Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que prazer encontrar vocês aqui nessa quinta-feira, dia do aniversário dela, a Libertadores, 23 anos da nossa conquista, lá em Guayaquil. Eu preparei um vídeo especial para vocês com heróis desta conquista, aqueles caras que estiveram em campo ou à beira do campo. Você vai entender porque hoje é aquele vídeo para emocionar você, torcedor vascaíno, fanático pelo Vasco da Gama. Convido você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e comentar demais aqui o momento que você não esquece da Libertadores. Tem duelo com o Cruzeiro, duelo com o Grêmio, com o River Plate e a final com o Barcelona. Estou falando só da parte mata-mata. Tem a fase de grupos. Eu vou contar para vocês. Larga o like, dispara para geral, porque é super importante. O nosso canal está só crescendo graças a você que participa. Então, manda para geral que eu volto depois da vinheta com muito sobre o nosso Vascão. Hoje é dia de comemorar, de celebrar o aniversário de um troféu daqueles pesados, porque nós temos história. Aí sim, papai! Que alegria, hein? Bacana demais! Olha, o vídeo de hoje está muito especial. Fico muito feliz. Eu vou agradecer a todos que participaram dele, porque antecipadamente, meu muito obrigado pela confiança. Obrigado a você que faz parte do nosso canal, chega largando o like, compartilhando os nossos vídeos. E eu tenho um recado para você. Tem muita gente falando assim, pô, Azevedo, o YouTube não está me notificando. Então, a sugestão que eu faço para você é, primeiro, interagir o tempo todo no canal. Claro, para o algoritmo entender que você quer receber o conteúdo do fanático. Beleza? Eu já largo o like, eu já comento, eu já compartilho. Desativa aquele sininho, que eu sempre peço aqui, ativa a notificação, desativa ele. Depois, ativa de novo, beleza? Manda um recado para o YouTube que você quer receber os nossos vídeos. Tamo juntas, olha aqui na descrição do nosso vídeo tem muitos produtos para vocês e vem novidade aí em setembro, aguarde, só posso dizer isso. E no conteúdo aqui, nos comentários, eu vou fixar o comentário aqui para o link para você se inscrever lá no meu outro canal, no Fábio Azevedo, que eu conto muito com você. Mas vamos falar da nossa campanha? 4/3/1998, 4 de março, nós enfrentamos o Grêmio e perdemos por 1-0. Fase de grupos. Depois fomos a Guadalajara, perdemos para o Guadalajara por 1-0. Na Cidade do México, uma sequência de jogos no México, o Vasco empatou 1-1. Ramon fez o gol do Vasco. Aliás, deixa eu convidar já o Ramon para falar aqui, porque os jogos da volta, o turno inteiro em casa, segura que eu vou contar, mas antes, Ramon Menezes é o primeiro convidado desse vídeo super especial para você. Fala, Ramon! Fala, galera, fala torcedor vascaíno, aqui é Ramon Menezes, eu estou passando aqui para falar um pouquinho da Libertadores, está completando aí 23 anos dessa conquista, uma conquista maravilhosa, né, inesquecível, e fazer parte dessa conquista é motivo de muita satisfação. Né, fazer parte daquele grupo, uma geração super vitoriosa, uma geração que marcou, né, pelas conquistas, pelos títulos, né, talvez aí tenha sido aí um dos títulos mais importantes da história desse clube e para mim foi o título mais importante da minha trajetória enquanto atleta. E o orgulho, né, o prazer de ter vestido essa camisa, né, uma camisa pesada de um dos clubes com uma história, uma das histórias mais belas do futebol. E uma competição dura, né, uma competição difícil, né, que teve alguns momentos de superação, principalmente o começo da competição, a busca da classificação, e o momento mais importante, né, um momento assim que marcou muito foi o apito final do árbitro lá no Equador contra o Barcelona, que sem dúvida nenhuma que você levantar a taça, né, aquela comemoração de todos os atletas,
da comissão técnica, de todos que estavam envolvidos ali, né? O encontro no hotel ali com os torcedores, depois a nossa chegada aqui no Brasil. Então, no futebol é uma coisa que a gente fala sempre que é o preço que se paga, né? E às vezes é com muita satisfação quando você realiza e quando você consegue o sucesso como nós conseguimos naquelas Libertadores, coisa maravilhosa, inesquecível. Então aproveitar aqui a oportunidade também para mandar um abraço para todos, né, para todos envolvidos dentro daquela conquista, para o torcedor vascaíno, que pode ter certeza que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, né, e falar da Libertadores para mim é motivo de muita satisfação. Um forte abraço, valeu! Meu máximo respeito a esse cara que ganhou dentro de campo muitos títulos com a camisa do Vasco. Reparou? Me emociona ao falar, gosto de falar sobre Vasco da Gama. Grande abraço, Ramonzinho! Jogos da volta. Vasco 3-0 no Grêmio, dia 26 de março, em São Januário. Aliás, o Vasco jogou toda a campanha em São Januário. 2 de Luizão e 1 de Donizete. Aí veio o Guadalajara, aquele que tinha vencido a gente de 1-0, 2-0, Luizão e Luizão. Luizão jogou demais, um monstro nessa Liberta. E aí o América do México, que de novo empatou com a gente, e o Richardson fez o gol do Vasco, eles saíram na frente com o Garcia Aspe, e o Vasco empatou. Bom, com esses resultados, o Vasco avançava para a fase oitavas de final. Aí viu o Cruzeiro, aí a gente pegou 3 campeões de Libertadores, os 3 anteriores. E olha, a gente só foi dando na cara, sapecando para cá, sapecando para lá. Mas quem vai contar essa história antes de mim é o professor Antônio Lopes, porque ele estava à beira do campo. Ele com aquela camisa tradicional, a calça tradicional, tinha um monte. Segundo ele, Dona Elza e o Júnior Lopes. Júnior, obrigado pelo carinho de sempre, meu amigo. Professor Antônio Lopes, fale pra gente sobre essa conquista, o senhor que faz parte, o senhor é patrimônio do Vasco da Gama com muitos títulos, mas esse é muito especial. Aqui, Antônio Lopes, eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre a grande conquista do Vasco da Gama, a Libertadores de 98, né? Eu acho que entrou para a história do Vasco da Gama. Eu quero relembrar, né, para a torcida que foi uma competição muito difícil, né? Nós ganhamos, desclassificamos vários clubes, né, do cenário brasileiro, grandes clubes como o Cruzeiro, o próprio Grêmio, né? Depois conseguimos desclassificar também o River Plate, que era o papão de títulos, né? E conseguimos, com a vitória sobre o River, né? E nos proporcionou que nós enfrentássemos no final da competição o Barcelona de Guayaquil. Foi um jogo muito difícil, né? O Barcelona de Guayaquil é um time copeiro, um time que está acostumado a participar dessas competições, mas conseguimos também, aí ganhamos aqui no Rio de Janeiro, né? E ganhamos também lá em Guayaquil. Ah, que alegria ouvir o professor Antônio Lopes falando da campanha nessa reta final. Passamos pelo Cruzeiro, professor, num 2-1, jogo que o Vasco venceu com gols de Luizão e Donizete. Essa dupla foi sensacional, substituindo Evair e Edmundo do ano anterior, né? O Vasco trouxe esses 2 caras aqui e você vai entender como que o Donizete veio parar no Vasco. Quem indicou o Donizete? Eu tenho uma pista, mas não vou passar agora para você não. Jogo no Rio, nós ganhamos de 2-1 e em Belo Horizonte 0-0, o Vasco classificado para a fase quartas de final. Que vem o Grêmio. E aí Pedrinho matou a pau nessa fase quartas de final. 1-1, jogo em Porto Alegre primeiro e 1-0 no Rio. Pedrinho lá, Pedrinho aqui também. Aí veio o que para muitos foi a final da Libertadores de forma antecipada. Vasco e River Plate. No Rio, 1-0, gol de Donizete. Lá, com um timaço do River Plate, Sorin fez o gol aos 22 minutos do primeiro tempo, e aí o torcedor falou, caramba, agora vai para pênalti, não vai? Do banco veio Juninho com um gol monumental. Ah, papai, que gol, hein? A Libertadores se aproximava do Vasco no ano do centenário, mas faltava a final. Faltava a final diante do Barcelona de Guayaquil. Gol do Donizete? Temos. E ele também está aqui para falar com você. Pantera, seja bem-vindo, irmão. Marcou o gol nas 2 finais.
Vascão brocou aqui, brocou lá, ganhou. Sabe que é ganhar do Barcelona de Guayaquil? O Vasco sabe. Alô, galera vascaína, fala Fábio Azevedo, tudo bem? Aqui é o Pantera, então vou falar um pouquinho do nosso aniversário aí, né? 23 anos de Libertadores. Então, é um orgulho, Fábio, muito grande falar do Vasco da Gama, né? O Vasco me deu uma oportunidade para mim vestir, né? Quer dizer, vou falar Deus me deu a oportunidade para vestir essa gloriosa camisa do Vasco da Gama, através do Edmundo, que foi meu padrinho, né? Que me indicou, por Eurico Miranda, que era o presidente na ocasião. E então, aí eu caí aí no Vascão, né? Fiz um grande trabalho com meus companheiros. Foi uma competição muito difícil, não foi fácil, mas consegui com meus companheiros ser campeão da Libertadores da América. Eu acho que todos os vascaínos têm que comemorar bastante, porque não foi fácil, Fábio, foi muito difícil. Foi jogos super difíceis que nós encontramos na nossa caminhada, né, para Libertadores, mas conseguimos superar. No início foi complicado, o time não se encontrava, eu mesmo não me encontrei no esquema tático, né, do Lopes. Depois o Lopes conversou comigo, me ajeitou ali, eu consegui me superar, né, e fui o melhor jogador daquela competição naquele ano. Então, para mim é um orgulho muito grande, né? Eu sou muito grato mais uma vez ao Vasco, e eu fiz os gols, o Luizão foi artilheiro, eu fui considerado o melhor jogador da Libertadores. Pantera, que alegria, hein? Que lembrança, cara. 2-0 aqui, gols dele, do Pantera, e do Luizão, pô, artilheiraço. Lá 2-1, Vasco saiu na frente aos 24, e depois aos 46 do primeiro tempo, melhor dizendo, aí matou o jogo, já estava com 4-1 no agregado, esquece. Levou um golzinho, 4-0 no agregado, levou um golzinho, 4-1 no agregado, esquece. Vascão, campeoníssimo da Libertadores. Fiz questão de trazer aqui no dia do aniversário de 23 anos do Vasco da Gama esse vídeo especial para você. Hoje é uma quinta-feira, dia de celebrar um TBT e nada mais do que celebrar a nossa conquista. 23 anos de Copa Libertadores o Vasco tem. Tem clube que não tem, que tenta e bate na trave. Nós temos muita história. Que essa história impulsione o nosso presente / futuro, porque nós precisamos. E mais tarde tem um vídeo super especial para eu falar sobre questões judiciais e trazer mais homenagens também, porque o dia é de homenagear os campeões, sempre celebrar as nossas conquistas. Aqui é muito Vasco.